Olá, eu sou Madalena Felinto e apresento agora um pequeno recorte da pesquisa intitulada Apartamento 1202 ou Como Habitar o Arquivo. A primeira questão que vem à tona ao tratar de uma pesquisa com um arquivo privado é me perguntar, como artista pesquisadora, se nós habitamos o arquivo ou se é possível vivenciar um espaço repositório de material imagético. Um arquivo que vem sendo construído há mais de 56 anos pelo artista visual da Amazônia Paraense, Geraldo Ramos. O propósito da pesquisa é um desdobramento de um trabalho de pesquisa em arte sobre arte, que já foi iniciado no meu mestrado, eu sou mestre em arte, e cujo propósito foi repensar as paisagens da memória, o que denomino como paisagens da memória, do proprietário do arquivo, Geraldo Ramos. Durante o mestrado, nós selecionamos algumas dessas paisagens da memória mais significativas e fomos ao encontro dela, com uma atividade de campo, fazendo uma espécie de uma reentrada, um reconhecimento, uma revisitação de algum desses lugares onde as imagens tinham sido capturadas. Agora, no doutorado, nós fazemos o caminho inverso. Se antes o arquivo foi trabalhado de dentro para fora, agora no doutorado o arquivo é trabalhado de fora para dentro. Pensar esse espaço relacional do detentor do arquivo, Geraldo, mas com a minha presença como pesquisadora e como artista. O nosso propósito são pequenas ações artísticas, pequenas ações de pesquisa, nos quais todo o espaço que compreende o apartamento 1202 possa engendrar um propósito artístico, uma proposição. Então, ele tem etapas bem demarcadas, desde uma abertura do arquivo, com compartilhamento, com pessoas que vão ser convidadas para que possam conhecê-lo, e há todo um mecanismo para que essas pessoas possam adentrar o arquivo conosco. A pesquisa ela se encontra numa fase bastante inicial, e com o surto da pandemia, nós temos que interromper alguma dessas ações, principalmente no que diz respeito à entrada de outras pessoas para que pudessem conhecer o arquivo. Por conta disso, nós temos trabalhado no sentido de que o arquivo tenha sido pensado no que diz respeito aos seus aspectos arquiteturais, seus compartilhamentos, os seus espaços, né? Porque o arquivo ele é um espaço repositório dentro de um apartamento, quer dizer, é um quarto, ele tem um espaço específico, que é um quarto, onde repousam os materiais que foram sendo colecionados, arquivados durante todo esse tempo da existência dele. Mas, ao mesmo tempo, esse espaço repositório, ele está em relação com os outros espaços do próprio apartamento. O quarto, banheiro, sala, cozinha, sala de estar, área de serviço. Então, a proposta, principalmente agora, né, nesse momento que nós não podemos ter pessoas que possam partilhar com a gente as ações artísticas engendradas, o propósito é que a gente possa colocar o próprio arquivo em relação com o espaço arquitetural do apartamento. Então, pequenas ações têm sido feitas. Um exemplo disso é uma que foi iniciada agora, e que diz respeito ao estudo de plantas baixas, croquis, rascunhos, desses aspectos físicos que envolvem o apartamento. E algumas ações são estudadas a partir daí. Uma outra questão relacionada é trabalhar a própria organização documental que o arquivo vem apresentando, né? Ela tem sido revista nesse sentido, e ela adentra o trabalho de pesquisa no que diz respeito da organização de arquivos privados e como eles podem ser repensados no campo das artes. Bem, essas duas ações elas têm sido trabalhadas nesse exato momento, justamente por conta da pandemia. Mas no artigo que é apresentado para o evento, são tratadas as ações iniciais, né, que nós pretendemos retomar a partir do compartilhamento com o outro. Alguma dessas ações, né, só para que a gente possa fazer um desfecho dessa rápida apresentação, alguma dessas ações dizem respeito ao convite que é feito a uma pessoa para que possa conhecer, e nós sempre partilhamos o arquivo, a intenção é partilhar o arquivo a partir da oferta de uma refeição. É mais ou menos como você convidar alguém para conhecer o seu espaço, conhecer a sua morada, e você oferece uma água, um café, uma refeição
a gente tem esse propósito como uma espécie uma abertura inicial do arquivo, né? Uma apresentação do espaço. A partir daí, essa pessoa é convidada a conhecer, a adentrar o espaço arquivístico mesmo, e nós vamos ter algumas ações de remexer aquele espaço repositório, remexer gavetários, remexer cromos, imagens, o material que está ali como guarda. E, consequentemente, nós vamos ter algumas ações em relação a esse remexer do arquivo. Bem, como eu falei anteriormente, essa é a ideia. A ideia mesmo é a abertura de um arquivo e o convite ao outro para que possa dialogar com a gente, com esse arquivo, para que outros aspectos de um arquivo privado sejam postos em pesquisa, sejam postos em relação com o outro, para que a gente possa repensar essa mesma guarda. E, por enquanto algumas ações compartilháveis não são postas em ação, nós temos pensado o arquivo nesse aspecto com ele mesmo e com os moradores, eu e o Geraldo Ramos. E é só. Obrigada.